Fala, cartoleiros e cartoleiras. Bora falar da rodada 26, escalar o time valorização para ajudar vocês, né? Time valorização, pensando em pontuação e um time um pouco mais barato. Antes desse vídeo, peço que você deixe o like, né? Clique aí no joinha para ajudar o canal a crescer, para que outras pessoas possam visualizar também o canal. Não se esqueça também de fazer inscrição, de clicar no sininho. Isso tudo ajuda a mim e a vocês. Para que o trabalho continue, a gente precisa da colaboração dos nossos seguidores. Bora então falar de time valorização para a rodada. Time valorização, começando pelo ataque. No ataque, se a gente for avaliar aí, nós não temos opções muito interessantes para valorização, mas a gente vai buscar aí fazer um time que agrade a maioria ou que você possa aproveitar pelo menos algumas peças dele. Nós vamos começar com o Robson. Há algumas rodadas que o cara não vem bem, mas como o time é time valorização, a gente vai começar a pensar no Robson para valorização. O que o Robson precisa de fazer, galera, para valorizar? Ele precisa de 0.30. 0.30 pode dar certo, Robson valorização. Sinceramente, não é um nome muito confiável para a rodada, mas o vídeo aqui é vídeo valorização, então a gente está pensando aqui no Robson. Um outro cara que pode ter um jogo um pouco mais fácil é o Ítalo, né? Ele precisa de 1.60 para valorizar. Então aí assim, eu não quero ir com o Robson não, quero trocar o Robson pelo Ítalo. O Ítalo 1.60 é uma ótima opção. Agora, dois caras para valorização que eu estou confiando bastante nessa rodada, precisa de uma pontuação um pouco maior e acho que dá para colocar no time de todo mundo, eu vou citar aqui agora. O primeiro deles é o Léo Natel, do Corinthians, que fez um ótimo jogo, né, no clássico último contra o São Paulo, fez 3.60. O Léo Natel perdeu gol, obviamente, né, mas o Léo Natel tem 2 gols no campeonato e ele precisa de 3 pontos para valorizar. O Léo Natel é uma opção interessante para valorização. Na verdade, ele precisa de 3.30 para valorizar. É um nome que a gente vai colocar aqui no nosso ataque. O terceiro nome aqui do ataque vai ser o PP. O PP, ele precisa de 3.20 para valorizar. 3.20 para o PP é possível, né? Na última rodada ele não foi muito bem, ele fez só 1.10, mas o PP é um cara muito bom de cartola, então ele pode se valorizar. Voltando naquela ideia, eu não gostei do Robson, dá para você colocar aqui o Bruno Henrique. O Bruno Henrique ele não precisa de uma pontuação muito alta para valorizar, não. O Bruno Henrique ele precisa de 6 pontos para valorizar. Então, se ele fizer um gol, ele valoriza. Então, aí você vem aqui, tira o Robson, você coloca o Bruno Henrique, o seu time vai ficar ótimo. Inclusive, nós vamos deixar desse jeito aqui para ajudar você a pensar no seu time valorização aí, para você não perder cartoletas. Aí você vai equilibrar o seu time. Então, o Bruno Henrique é uma ótima opção. Aqui no meio campo, galera, tá muito assim tranquilo para a gente pensar em meias para valorização. Um deles é o Arrascaeta. Vai estar no time de 99% dos cartoleiros. O Arrascaeta ele precisa só de 2,80 para valorizar. Claro que é um ótimo nome. Pronto, já estamos aqui com o Arrascaeta, sem dúvida, que é um excelente nome. Flamengo jogando em casa, pegando o Bahia, que vem mal. O Bahia tem um jogo no meio de semana, pode chegar cansado para esse jogo contra o Flamengo, então é uma excelente opção. Otero, né? O cara fez 12 pontos na última, tá super valorizado, não tem jeito de colocar nessa não. Vina é uma excelente opção para a rodada, mas o Vina também precisa de uma pontuação alta para valorizar. Ele precisa de 9.60. É até possível que ele consiga esse 9.60, mas é um clássico, né? Veiga é um cara que vai estar no time de todo mundo, mas precisa de 13.40. Galdesani é um nome interessante, cara. É um nome interessante. Não precisa de tantos pontos para valorizar. O Galdesani pode ser um nome interessante aí para a rodada. Vamos pensar aqui no Galdesani, vou conferir aqui quanto que o Galdesani precisa para valorizar, para ajudar a galera. Espera só um minutinho, vamos lá, Galdesani. Quanto que o Galdesani precisa para valorizar, professor? Ele precisa de 7 pontos, não é uma nota muito baixa não, mas o Galdesani pode ser um nome interessante para a rodada. Seguindo aqui, para fechar aqui o nosso meio, valorização, a gente vai sugerir um outro do Flamengo aí como dobra, o Everton Ribeiro. Ele precisa de 2.60 para valorizar. Flamengo dispensa comentário. Essa rodada já falei, né? Pega o Bahia, falei no primeiro vídeo também. Pega o Bahia, no vídeo da análise da rodada eu falo sobre o Flamengo. Então, assim, é uma excelente opção, né? Flamengo tem um jogo fácil, essa rodada, teoricamente, é o jogo mais fácil da rodada.
Seguida ali de Grêmio, talvez de Palmeiras, de Corinthians, que pega o Goiás, são jogos interessantes para apostar. O terceiro meio ali nosso ali, fechando a valorização, vai ser do Coritiba. A gente acredita em desarmes, em um jogo franco, aberto. Não seria o Galdesani, mas é uma opção ao Galdesani. Esse cara é o Giovanni Augusto. Olha, 7,95 para cartoletas. Precisa de 2 pontos para valorizar. Giovanni Augusto tem 4 gols, 5 assistências, 31 desarmes. Olha aqui o gráfico do cara, ó. Só gráfico positivo, com algumas mitadas interessantes. Olha essa aqui, 17 pontos na 20ª rodada, 19,20 na 16ª, 15,40 na 17ª. A última que ele foi bem foi na 22ª, ele fez 7,40, ficou fora na 23 e na 24 por questão de contusão, voltou na última, mas estava com esse problema ainda da contusão. É um nome barato, só precisa de 2 pontos para valorizar, interessantíssimo para a rodada. Vamos aqui agora para as laterais. Laterais que precisam de menos pontos para valorizar e são interessantes para a rodada. Também é do Flamengo aqui. A gente tem um lateral aqui que é o Isla. Ele é um cara que é da assistência, né? Ele tem 5 assistências no campeonato, apesar de na última rodada ter sido muito bem marcado pelo Santos e teve dificuldade para apoiar, mas ele é um lateral importante para assistência. Ele precisa de 1,70. Se der uma assistência aí já faz 5 pontos. É um nome interessante para a rodada. Flamengo jogando aí em casa é um nome interessante. A gente tem aqui os dois do Grêmio interessantes, mas para valorização não seria, né? Para valorização a gente tem como interessante aqui o Felipe Jonathan, que joga melhor fora de casa do que em casa. É o rei dos desarmes, tem 72 desarmes. E às vezes ainda joga ali no meio campo, né? O que dá chance para ele chegar ali ao ataque. Ele precisa de 2,70 para valorizar, é a nossa outra opção aqui de valorização. Estamos fazendo um time bacana, buscando valorização. Vamos embora agora para zagueiro. Zagueiro, a gente só tem uma sugestão para valorização. Essa sugestão é o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, ele precisa de... Deixa eu conferir aqui direitinho para vocês. Rodrigo Caio precisa de 2,30 para valorizar. É aquela história do Flamengo que eu já comentei. O time está com muitos jogadores do Flamengo. Quem não gosta de dobrar aqui atrás, não gosta de dobrar no meio, busca uma segunda opção aí, deixa o seu time equilibrado. Aqui no meio, por exemplo, ó, se você tirar o Everton Ribeiro, você pode colocar aqui um cara do Bragantino, de repente um Raul pela regularidade. Você pode colocar o Vina, que precisa de 9 pontos, mas não vai perder tantas cartoletas assim, o Vina do Ceará, ou o próprio Sobral. Então você tem outras opções de meias interessantes aqui para a rodada. Na zaga, você pode manter o Isla, por exemplo, e trocar o Rodrigo Caio por um zagueiro de segurança, tipo o Gil do Corinthians, que vai ser bom para a rodada, apesar do Gil precisar de 6 pontos para valorizar. O nosso outro zagueiro aqui, ó, nós vamos colocar o Sabino. Eu acredito muito que esse jogo do Coritiba com o Botafogo tenha muito desarmes. Sabino na última, né, desarmou pra caramba, fez 6,30 sem SG. Então Sabino é a nossa opção, apesar de precisar de 6 pontos para valorizar e tá difícil de arrumar zagueiro para valorização. Então a gente vai com Sabino. Quem quiser arriscar, vai de Thiago Heleno. Ele precisa de menos 3,70 para valorizar e pega o Bragantino. No gol, galera, a gente vai colocar um goleiro baratinho que não precisa de muitos pontos para valorizar. Mas a gente tem também outras opções. Ó, eu vou só sugerir. Ó, o Wilson é uma opção interessante para valorização. O Wilson ele precisa de 2,60 para valorizar. Tadeu é um nome interessante para a rodada, mas ele precisa de 8 pontos para valorizar. Então, valorização não seria o forte aqui do Tadeu, não. Ó, o cara que está sempre imitando, mas precisa de 8 pontos para valorizar. Nós vamos fechar aqui ó, com o João Vitor do Santos. O cara é muito barato, olha aqui, ó, 1,21 cartoletas. Então ele ajuda aí, inclusive, na economia de cartoletas do seu time. Então a gente vai colocar o João Vitor do Santos, que pega o Vasco, barato. O João Vitor precisa de 0,30 para valorizar. Para valorização é um goleiro super interessante. E aí você olha aqui, ó, aqui em cima, olha, do lado esquerdo. Gastamos 102 cartoletas até agora e vamos fechar só com o técnico aqui, ó. O técnico vai ser o técnico do Flamengo, já que a gente está colocando muitos jogadores do Flamengo e o técnico é barato, 7,99. Fechando aqui, nesse caso, como a gente pensou em valorização, então pensando no Flamengo, a gente deixa aqui o Bruno Henrique de capitão, um time interessantíssimo. Se você não quiser dobrar o meio e não quiser dobrar
a zaga do Flamengo, você faz alterações aí do seu interesse. Aqui do lado direito fizemos um time com 110 cartoletas, 110,74 cartoletas. É isso, time valorização. Espero ter ajudado. Sexta-feira tem o time da mitada, ok? Muito obrigado por estarem aqui no canal e não esqueça de deixar o seu like.